Quando se fala em fazer história, podemos falar de alguns artistas e bandas que marcaram épocas. Mas, quando se fala em revolução na música, um nome é certo: os Beatles. Eles causaram uma enorme mudança na música e no mundo, como na própria economia do país. Mas, se falarmos sobre reinvenção, aí chegamos no Paul McCartney, que dentre os quatro é o que mais tem trabalhos lançados e que nos Beatles sempre teve mais destaque, junto com o John Lennon. Sempre transitando entre diversos gêneros e experimentações, podemos dizer que ele envelheceu bem. Mas, como ele conseguiu construir uma carreira sólida, mesmo após o fim da banda e indo para outros estilos que não fosse apenas o rock? Todo mundo em qualquer lugar da Terra já ouviu falar de Paul McCartney e isso é um fato. Ele é um dos nomes mais fortes e marcantes na música, não só por fazer parte do quarteto, como também por sua vasta e gloriosa carreira solo. Na banda, ele tomava conta do contrabaixo e era vocalista em várias músicas, além de compor a maioria delas. Seu sentido, diferente dos outros, sempre foi mais aguçado para o pop, mesmo na fase mais experimental da banda, com os últimos discos indo mais para o lado do rock psicodélico e folk. E essas mudanças na sonoridade também tem muito a ver com o Paul. Vocês vão ver mais daqui a pouco o porquê. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho rápido do nosso patrocinador de hoje, que é a Muzi. Então, o Muzi é um aplicativo intuitivo onde você pode literalmente se expressar através de uma música que você gosta. A galera do Minuto Indie já tem perfil lá e tá sempre ligado no que tá rolando nesse espaço. O Muzi tá disponível para Android e iOS e é só procurar na Play Store e App Store. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os links tudo direitinho também. Então não mosca e já baixa o aplicativo pra gente trocar várias figurinhas musicais. Os anos 60 foi marcado pela popularização do rock no mundo, com os Beatles e os Rolling Stones sendo os principais nomes comerciais desse fenômeno chamado invasão britânica. Lembra aquela música do Engenheiros do Havaí? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones? Talvez você nunca tenha percebido, mas essa música conta muito de como era aquele cenário. Além de fazer referência aos Beatles e os Rolling Stones, também falava da Guerra do Vietnã, que havia começado em 1955, se perdurando até 1975. Músicas foram compostas em forma de protesto contra a guerra, como Imagine, do John Lennon. Porém, a indústria da música evitava misturar a música com política ou causas sociais. Já o rock colocava isso em discussão, com o alcance dos Beatles possibilitando um novo cenário musical, com maior liberdade para produzir e falar sobre o que estava acontecendo, fazendo arte em forma de protesto. Com o cenário da música pop mudando a partir da metade dos anos 60, a banda também se propôs a experimentar mudanças na sonoridade e criação. Foi isso que aconteceu no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967. Com uma pegada mais experimental, mas ainda assim pop, eles trouxeram uma sonoridade psicodélica totalmente diferente para os padrões de rock da época. Não apenas na sonoridade, mas também no conceito e identidade do disco. O Sargento Pimenta foi uma criação de Paul, que enquanto estava de férias, viajou do Quênia para a Inglaterra sem ser reconhecido, e aí teve a brilhante ideia de criar alter egos. Além disso, Paul também teve a ideia de amarrar o álbum, com as músicas se completando e formando a apresentação dessa nova banda. Suas inspirações passam também pelo White Album de 68, que novamente anda numa linha fora da bolha. Os caras da banda curtiram as brisas do Paul no Sgt. Pepper's e deixaram com ele de novo essa parte mais visual do disco. Mas, como ele agora estava meio que sem saber o que fazer, optou por começar tudo do zero, fazendo esse disco ao contrário. Ao invés de uma capa toda colorida e psicodélica, uma capa toda branca e com o nome do disco não sendo mais a banda fictícia, apenas eles mesmos. É importante ressaltar que nessa época, cada integrante já estava seguindo seu caminho criativo, tanto que nas sessões de gravações desse álbum, muitas músicas foram gravadas com os membros da banda em estúdios diferentes. O lado do Paul nesse disco é muito eclético. Tem o pop chic de Martha My Dear, o hard rock de Helter Skelter e até um folk mais bobinho com Obladi Oblada. Não à toa que o White Album é apontado como um dos melhores álbuns da banda. Ele é um gênio perfeccionista. Sabe quando numa entrevista de emprego a gente responde que nossa qualidade é ser perfeccionista e que o nosso defeito também é esse? Talvez Sir Paul McCartney diga isso sem ser da boca pra fora. Em suas obras, ele sempre quis ser autêntico e que tudo ficasse perfeito, tanto que rolou algumas tretas internas envolvendo ele e George Harrison. Com cada integrante indo para o seu lado, Paul meio que ficou naquela de beleza, cada um indo pro seu lado e o que eu vou fazer da minha vida agora? Foi quando em 1969 ele decidiu juntar os outros três para dar uma nova ideia, o projeto Get Back.
O plano era gravar um álbum e fazer um show num lugar emblemático, inaugurando uma turnê mundial, sendo que o processo de gravação do álbum seria filmado para que com esse material fosse feito um filme sobre a volta dos Beatles aos palcos. Só que nisso, George acabou tretando com o Paul e com o John. No fim, George não quis fazer o show e propôs apenas gravar o disco e sem ninguém filmando. No meio dessa treta é que foram gravadas músicas como Get Back e Let It Be, que durante um tempo ficaram na gaveta junto com esse projeto, mas que depois apareceram no último da banda a ser lançado, o Let It Be. Depois, a ideia do show acabou voltando, mas de maneira totalmente despretensiosa, com no final a banda tocando no telhado da gravadora, naquele que seria o último show deles como os Beatles. Sabe esse novo documentário sobre os Beatles que vai ser lançado em novembro? Então, é exatamente sobre esse período, tanto que tem até o mesmo nome do projeto pensado pelo Paul, Get Back. Sendo o principal compositor junto com o Lennon, Paul compôs a maioria dos hits da banda como Let It Be, Hey Jude e Yesterday, a música mais regravada de todos os tempos. Depois dos Beatles, ele teve outra banda, os Wings, que durou menos de uma década, mas que rendeu outros grandes hits como My Love, Band of the Run e Live and Let Die. Com os Wings é que ele aperfeiçoou esse carisma de showman, se tornando um dos principais nomes da música ao vivo. Se Yoko Ono foi parceira de John Lennon durante um tempo, Paul McCartney também teve a companhia musical de sua primeira esposa, Linda McCartney, chegando a gravar juntos o álbum Run, de 1971. Esse disco é considerado um dos mais aclamados de Paul em carreira solo. A Linda também fez parte dos Wings e foi casada com Paul até 1998, quando morreu em decorrência de câncer de mama. Longe dos Beatles e dos Wings, foi em carreira solo que ele mais expandiu seu repertório criativo, com hits que vão desde o piano rock, como Maybe I'm Amazed, até o pop oitentista de Come Up. Suas colaborações com diversos artistas de diferentes gêneros e gerações refletem seu senso de nunca ficar na mesmice. Assim, ele já trabalhou com vários nomes que não são do rock, como Rihanna, Kanye West, Michael Jackson, George Michael, Stevie Wonder e o produtor Mark Ronson. O mais importante é que ele sempre se reinventou, mas de um jeito que ele curtisse e que fosse divertido. O exemplo mais recente disso é o McCartney 3 Imagine, lançado esse ano. Essa é a versão remix do seu último disco, McCartney 3, lançado ano passado. Na versão remix, as músicas contam com roupagens totalmente diferentes das originais. Para isso, Paul chamou artistas que têm se destacado atualmente e que ele admira, como Crumbin, Saint Vincent, Phoebe Bridgers, Anderson .Paak e mais uma galera. Ele é uma lenda do rock, mas estar entre artistas pop não diminuiu sua credibilidade. Desde os anos 60, na banda, ele sempre foi o que mais esteve próximo do pop, com suas composições mais chicletes. Porém, sempre vai existir aquele tiozão chato que vai falar que na época dele era melhor ou que já foi a época em que o Paul era bom. Mas, obviamente, ele não liga pra isso. Ele tá mais pra aquele tio legal, sabe? O que escuta rock e depois partiu funk. Inclusive, o produtor Mark Ronson disse que quando trabalhou com Paul, ele chegou com uma música que parecia o funk carioca do bonde do rolê, dizendo que queria aquela energia. E aí, MC McCartney, o feat com a Anitta vai rolar quando? O funk ainda não rolou, mas a EDM sim. Seu disco mais experimental talvez seja o McCartney 2, de 1980, conhecido como disco eletrônico que é totalmente fora da sua caixinha e que na época teve uma recepção bem dividida. Com vozes sampleadas e uso de sintetizadores, ele antecipou muita coisa que viria a caracterizar o pop mainstream. Mesmo sem ter moradia num gênero só, o rock sempre foi onde passou maior parte do seu tempo, mantendo colaborações também com nomes importantes do gênero de diferentes gerações, como Elvis Costello, Dave Grohl, Jeff Lynne e Nigel Godrich, produtor do Radiohead. Paul não é simplesmente o cara que faz parte dos Beatles. Ele construiu uma carreira solo tão grandiosa quanto teve na banda. No fim do dia, ele não é o tio chato. Ele está sempre por aí se atualizando e em contato com fortes nomes do pop atual. Paul se reinventou inúmeras vezes em sua carreira. E se naquela ideia de envelhecer do jeito certo existe mesmo, não há dúvidas de que Paul é o primeiro da lista.